Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus? És bem-vindo para falar conosco, Senhor. Queremos te ouvir. Amém? Glória a Deus. Gente, para o nosso bate-papo de hoje, eu quero conversar contigo sobre a Casa de Maquir. Tu já ouviu falar da Casa de Maquir? O lugar onde Deus guarda os feridos. Glória a Deus. Então, quero falar contigo sobre esse lugar pouco conhecido, pouco falado, lembrado na Bíblia, mas extremamente profundo, extremamente necessário. Um lugar chamado Lodebar. Nós já falamos em outro bate-papo sobre Lodebar. Tá lembrado? Se eu não me engano, foi no bate-papo sobre Mefibosete, o filho de Jonatas, neto do rei Saul. Lembra? Tá lembrado? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele de novo, mas de uma outra forma. Amém? Então, Lodebar. Já falamos sobre esse lugar. Hoje, quero dar uma pincelada com vocês sobre esse lugar, trazendo uma nova visão, trazendo um outro lugar. Porque
Lodebar, dentro, ele parece um lugar seco. Na verdade, ele é um lugar seco. Mas existia uma casa lá em Lodebar, a casa de Maquir. E muita gente pode nunca ter pregado sobre ele. Talvez ele nunca tenha sido conhecido como profeta, guerreiro ou rei. Pode ser que não. Mas Deus registrou o nome dele na eternidade, através da sua palavra. Porque existem pessoas, gente, que talvez nunca subam num púlpito, mas sustentam destinos dentro da própria casa. E hoje nós vamos falar sobre acolhimento, misericórdia, processos escondidos, gente ferida, e sobre como Deus usa casas simples para preservar pessoas quebradas. Vamos para o contexto? O que estava acontecendo? Tudo começa com um menino chamado Mefibosete. Ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Mas um dia chega a notícia: Saul morreu e Jonatas, seu filho, também morreu. Israel estava em caos. A ama da criança, de Mefibosete, entra em desespero. Ela pega o menino para fugir e durante a fuga, no caminho, ela cai com ele. E aquele menino fica aleijado dos pés. Essa história tu vai encontrar lá em 2 Samuel, no capítulo 4. Gente, olha só como uma tragédia pode marcar uma vida inteira. Porque Mefibosete, ele não causou a guerra, ele não escolheu nascer naquela família, ele não escolheu cair, ele não escolheu ficar ferido, mas carregou as consequências de tudo isso. E quantas pessoas hoje estão vivendo dessa forma, feridas por quedas que nem foram elas que causaram? Palavras duras, abandono, rejeição, violência, traumas, perdas, ambiente tóxico, famílias desestruturadas. Tem gente que continua adulta, mas emocionalmente ainda está caída naquele acidente antigo, ainda está presa naquela situação do passado. Lodebar, a terra do esquecimento. A Bíblia diz que Mefibosete foi morar em Lodebar. Lodebar significa sem pasto, sem fruto, sem palavra. Era uma terra seca. E isso é muito importante da gente relembrar. Porque pessoas feridas costumam ir para Lodebar. Os Lodebar emocionais. Lugares internos onde a pessoa faz com que a esperança seque, com que a sua identidade enfraqueça, com que os sonhos não frutifiquem e a sua voz desapareça. Talvez, gente, tenha alguém hoje ouvindo o nosso bate-papo, vivendo exatamente neste lugar. Por fora está sorrindo, mas por dentro continua preso em Lodebar. Mas eu quero falar contigo sobre a casa de Maquir. Vamos lá, vamos falar sobre a casa de Maquir. E é aqui que a história muda, gente. Porque no meio daquela terra seca havia uma casa. A casa de Maquir. Meu irmão, minha irmã, isso mexeu muito comigo quando eu me dei conta desse lugar.
Porque Deus sempre deixa uma casa de cuidado no meio do deserto. Enquanto o mundo descarta, alguém acolhe. Enquanto muitos rejeitam, alguém vai abrir a porta. Enquanto alguns apontam a tua limitação, alguém te oferece uma mesa. A Bíblia não diz, pelo menos eu não achei em lugar nenhum, eu acho que a Bíblia não diz se Maquir era rico, se ele era famoso, sacerdote, poderoso, mas ele tinha algo raro. Ele tinha misericórdia. Maquir acolheu um homem que não poderia retribuir. E isso, gente, é dom de Deus. Mefibosete não tinha influência, não tinha posição, não tinha utilidade política, não tinha aparência de força. Imagina aleijados dos 2 pés. E mesmo assim ele foi acolhido. Hoje, muita gente só se aproxima de quem pode abrir uma porta, pode dar uma indicação, pode gerar um status, pode gerar mais likes, trazer algum tipo de vantagens. Mas deixa eu te falar, Maquir nos ensina um evangelho silencioso, o evangelho do cuidado, aquele evangelho que visita, que alimenta, que escuta, que sustenta, que protege, que cobre a tua ferida, que não te expõe e que não precisa aparecer. A casa de Maquir era um lugar de preservação. E isso é muito lindo, porque Mefibosete achava que estava escondido, mas na verdade ele estava sendo protegido, preservado. Porque um dia o rei Davi, lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas e perguntou: ainda resta alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Gente, Deus nunca esquece as alianças que ele fez. Mefibosete talvez estivesse pensando, né? Acabou para mim, já era. Ninguém vai se lembrar que eu estou aqui. Minha história terminou. Mas o rei sabia o nome dele. E aqui tem algo poderoso, porque a casa de Maquir não era o destino final, era o processo. Existem casas que preparam pessoas para a mesa do rei. Existem pessoas que vão te cuidar, que vão te orientar, que não vão apontar teus erros, que não vão te cobrar, que não vão querer usar o que tu está passando para se promover. Existem casas assim. Meu Deus, eu vou repetir. Existem pessoas, existem casas que preparam pessoas para a mesa do rei. Elas não estão interessadas no teu erro, não estão interessadas se tu acha que acabou, não estão interessadas em likes, em se promover às tuas custas. Elas estão interessadas em te ajudar a passar por esse processo e no final dele te assentar na mesa do rei. Existem casas que preparam pessoas para a mesa do rei. Mefibosete saiu de Lodebar para sentar à mesa do rei continuamente. Olha essa transformação. Da vergonha para a honra, do esquecimento para a lembrança,
da escassez para a provisão, do esconderijo para a mesa do rei. E tudo isso porque alguém o acolheu durante o processo. Eu sei que pessoas hoje estão sobrevivendo por causa de uma casa de Maquir. Talvez uma avó, uma amiga, uma igreja, uma vizinha, um pastor, uma mãe, até mesmo alguém desconhecido. E eu vou te dizer, ainda existem pessoas que te seguram viva até o dia da restauração chegar. Maquir também havia ajudado Davi no deserto. E aqui vemos o verdadeiro caráter dele. Lá em 2 Samuel, no capítulo 17, quando Davi foge de Absalão, seu filho, Maquir aparece novamente, levando alimento, cama, trigo, mel, manteiga, ovelhas, levando provisão. Ele ajudava as pessoas feridas, ele sustentava pessoas cansadas. Ele tinha esse espírito de serviço. Isso mostra, gente, que misericórdia não foi um ato isolado. Era quem Maquir era. Esse era ele. O perigo de uma geração sem os nossos Maquires. Hoje vemos muita exposição, muita aparência, muito discurso, mas pouco acolhimento. Pouca gente quer cuidar de pessoas quebradas, porque feridos, eles dão trabalho, gente. Pessoas machucadas, elas têm medo, elas desconfiam, elas têm crises, silêncios, recaídas. Mas mesmo assim, Maquir permaneceu. E sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso deve nos ensinar? Nem todo ministério está no altar. Alguns estão na mesa da cozinha, no aconselhamento, na escuta, no abraço, na paciência, no sorriso. Jesus também é uma casa de feridos. Quando olhamos para essa história, não tem como não perceber que ela aponta diretamente para Cristo. Porque Jesus faz exatamente isso. Ele acolhe os quebrantados, ele senta com os rejeitados, ele toca nos feridos, ele chama os esquecidos pelo nome. O mundo dizia imprestável, pecador, acabado, mas Jesus dizia: vinde a mim, vinde a mim. Cristo, gente, é a verdadeira casa para os cansados. E para finalizar, já estou encerrando. Hoje eu quero te perguntar: quem tem sido o teu Maquir? E para quem tu tem sido casa? Para quem tu tem sido abrigo? Porque todos nós passamos por fases de Lodebar. Mas Deus levanta pessoas para proteger, para alimentar, para sustentar, para orar, lembrar que ainda existe esperança. E talvez o Senhor esteja chamando alguém hoje para parar de apenas buscar cura e começar a ser abrigo para os outros. E para encerrar, gente, estou finalizando, é verdade. Com certeza existem ouvintes hoje, escondidos emocionalmente, cansados, feridos, vivendo lá em Lodebar. Mas Deus não esqueceu o teu nome. Existe um tempo de restauração chegando. E enquanto esse tempo está a caminho,
Deus sempre prepara uma casa de cuidado no processo. Não esqueça disso. A casa de Maquir ainda existe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, hoje nós te agradecemos porque o Senhor não abandona os feridos. Obrigado porque mesmo nos dias secos o Senhor prepara lugares de acolhimento. Pai, visita agora aqueles que estão vivendo em Lodebar, sem esperança, cansados, escondidos, feridos pela vida. Traz cura para memórias machucadas, restaura identidades quebradas, levanta novamente os abatidos. E também, Senhor, nos transforma em casa de Maquir. Dá-nos misericórdia verdadeira, ensina-nos a escolher sem interesse, a amar sem aparência, a sustentar vidas cansadas. Que a nossa casa, a nossa voz, o nosso abraço e o nosso coração sejam instrumentos poderosos e afiados do teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para participarmos. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, lugar de encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.